Boa tarde, gente! Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso e tô aqui para mostrar para vocês estratégias para gabaritar Química no vestibular e no Enem. O tema de hoje é por onde começar? Eu vi uma demanda muito grande numa galera me pedindo ajuda, que muita gente não sabe por onde começar na história aí de estudar Química, né? E aí eu pensei, bom, aproveitando que sexta-feira eu vou fazer uma live e já vou aproveitar para falar sobre isso. Legal! E aí, para hoje eu queria trazer para vocês aí algumas coisas pra gente pensar para começar a estudar. A primeira coisa é, vamos pensar se a gente já conseguiu organizar o nosso espaço para começar a estudar se você ainda não está estudando em casa. Então, como a gente faz isso? A gente precisa ter um ambiente muito bem arrumado, organizado e separado para isso. Ah, mas minha casa é pequena, eu moro com os meus pais ou eu divido casa com amigo. Então, usa um espaço que vai ser para você estudar, né? Então, tenha lá o seu computador, tablet, seu celular, seus livros, cadernos, né? Sempre naquele mesmo espaço, porque o seu corpo se condiciona a estudar naquele ambiente. O seu corpo meio que vai pensar, tipo, se eu tô indo pra lá, é porque eu vou começar a estudar. Então, isso vai trazer pra você um condicionamento de quando você vai estudar, você sempre tá naquele mesmo ambiente. Bom, dado o espaço bem direcionado, qual é a outra coisa? É literalmente por onde começar, né? Porque a gente abre um vestibular e começa a folhear ele qualquer ano e qualquer vestibular. Tu folheia lá o vestibular, né? E aí você repara, bom, de bater o olho, nem preciso ler as questões, eu já encontro lá pelo menos uma ou duas estruturas orgânicas. Então, eu vou começar por orgânica, já que, bom, de fato, tem lá as nossas estruturas, né, em qualquer vestibular que eu abro, de qualquer ano. Só que a gente tem um problema, porque a orgânica, ela tem uns pré-requisitos muito grandes. Tipo, se você começar a orgânica na lata, assim, sem um conhecimento prévio e tudo mais, mano, vai dar uma confusão. Porque para entender orgânica, você precisa saber ligações químicas, você precisa saber oxirredução, você precisa saber entalpia, você precisa saber eletroquímica. Você precisa saber de muita, mas muita coisa, né? E você começar por lá, você vai estar sem o pré-requisito de um par de coisa que você precisa para conseguir estudar. Então, não comece a estudar por conteúdos que você sabe que só porque cai muito no vestibular, você vai começar por lá. Cuidado, isso é uma grande cilada, porque quando isso acontece e você não tem todo esse embasamento, você abre aquela videoaula para ver e você não vai entender nada e vai achar que aquilo é mega ultra difícil, porque você não tem aqueles conhecimentos prévios, né? Então toma muito cuidado, não faz isso. Legal. Se não é pra eu fazer isso, então por onde eu faço? Legal, a gente precisa primeiro saber o que cai nos vestibulares, o que é cobrado da gente, né? E o que vai ser cobrado da gente? Todo o conteúdo que a gente teve até o terceiro ano. Putz, Cacaso, é muita coisa, socorro, que agora sim que piorou. Se vai cair tudo, como que eu vou saber por onde eu começo? Então, acalma o coração e vamos lá. Gente, para começar, a gente vai pegar esse conteúdo todinho, que cai, faz uma lista. Nossa, mas eu vou perder mó tempo. É melhor você perder entre aspas, mó tempo de agora e ter um planejamento legal, um caminho a seguir, do que você ficar muito louco andando, indo e voltando nos caminhos sem conseguir chegar no lugar que você quer, beleza? Então, entre aspas, perde esse tempo para ganhar esse tempo de uma rota mais bem planejada, traçada e mais efetiva, tudo bem? Então não fica angustiado, não queira sair correndo
porque eu falei que a gente precisa fazer uma lista de tudo isso. Legal. Aí você faz a lista e é ótimo. O grande problema é, você faz a lista e você não se atenta, ou às vezes você não sabe mesmo, porque você acabou não tendo esse conhecimento. Você não sabe a ordem que você precisa. Por exemplo, os pré-requisitos, né? Tipo, você não sabia que orgânica precisava saber de tudo isso. E você começou lá a sua lista com orgânica. Então, como a gente faz? Legal. No meu segundo vídeo do canal, eu falo sobre os 3 fundamentos que a gente precisa, que sem eles a gente não gabarita a química. E esses 3 fundamentos, se eu fosse começar a estudar química do zero, eu começaria por eles. Afinal, sem eles, a gente não vai chegar muito longe na química. E quais eram eles mesmo? Volta lá para assistir. Bom, são 3. É átomo, tabela periódica e ligações químicas. E parece que é assim muito... como que eu vou explicar pra vocês? Que é muito simples, né? Tipo, vou começar por aí e aí, tudo bem, sei os 3 primeiros que eu vou estudar, são esses. E você resumiu toda a minha angústia em 3 coisas, ou seja, os 3 tópicos que eu vou começar. E depois, Cacasa, o que eu faço com isso? Legal, olha... É muito importante que a gente tenha em mente. Vamos começar por esses 3 fundamentos, por esse nosso alicerce. O que é alicerce? Por essa nossa base. Vamos construir uma base sólida e firme com esses 3 fundamentos. Legal, estamos lá assistindo, estamos lá estudando átomo, composição da matéria, tudo mais, o que entra, substância, mistura. Aí a gente começa a ver tabela periódica, distribuição eletrônica, certo? E a organização na tabela periódica, as propriedades que cada elemento tem, como a gente consegue ver isso dentro da tabela. Top, estamos no caminho certo. Depois disso, o que a gente vai fazer? Ver ligações químicas. As ligações químicas vão trazer a clareza para a gente entender todo o resto da química. Por quê? Cara, você vai lá, então... vai estudar outra coisa, por exemplo, termoquímica. Aí você precisa ver entalpia. Para entender entalpia, você precisa entender as ligações químicas, porque, por exemplo, tem reação que você vai ter que calcular através do quê? Da entalpia de ligação. Sem entender ligação, como você vai entender a entalpia de ligação? Né? Tipo, sem você entender ligação química, como você vai entender uma reação, que é tipo quebras dessas ligações que já existem para novas ligações sendo feitas, né? Então, tipo, é muito complicado que você queira estudar fora de ordem sem ter essa clareza do caminho a seguir, porque senão a gente acaba não cumprindo esses pré-requisitos que a gente precisa para conseguir alicerçar o nosso conhecimento. E às vezes parece que, mas é uma coisa simples, sabe? Pra que eu vou perder meu tempo revendo essas coisas que são tão simples? Tipo, pra que se eu vou começar a estudar química agora? Mas eu já fiz meu primeiro ano, meu segundo ano do ensino médio. Pra que eu vou voltar lá em tabela periódica, átomo, pra começar a estudar agora? Sendo que eu já vi isso. Bom, a questão é que se a gente não der essa revisadinha, nem que seja rápida, a gente vai acabar não estando mais em contato com esse conteúdo. E sem estar em contato com esse conteúdo, não tem como a gente aprender coisas novas sem a gente ter a certeza que aquilo já está internalizado na gente. Então é muito importante a gente voltar, nem que seja tipo 10 minutos. Você assistiu uma videoaula de 2 minutos e fez alguns exercícios, só para ter certeza absoluta que aquele conteúdo realmente foi entendido. Por quê? Quando a gente começa a estudar as coisas um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais pra frente, por exemplo, uma aluna estava pedindo ajuda em propriedades coligativas, aí eu pergunto pra essa aluna, cara, você entendeu muito bem os estados físicos da matéria? Tipo sólido, líquido e gasoso mesmo. Você entendeu bem a transformação de um estado para o outro? Porque se a gente não entendeu bem esse pré-requisito dos estados físicos, como a gente vai entender a influência
dessas transformações, que são as propriedades coligativas. Estão entendendo? Então a gente não conseguiu entender uma coisa que vai ser necessária para a gente entender a próxima. Então, eu começaria, se fosse começar hoje a estudar uma nova disciplina, um novo conteúdo, eu começaria por, vou fazer então o meu roteiro de estudo. Como eu vou fazer esse roteiro de estudo? Vou listar, lista mesmo, assim, ó, escrito, tudo o que vai ser cobrado de mim, tudo o que eu preciso saber até o dia da minha prova. Dada essa lista, eu vou ver o que é do mais simples. Qual desses conteúdos todos é o mais simples, que requer menos teoria, que é, assim, o começo do começo, sabe? Então, você vai para esse conteúdo. Ah, beleza. Aí, você estudou os 3 fundamentos que eu falei para você, que são, tipo, primordiais para você conseguir entender a química. Então, você foi lá, estudou seu átomo, estudou modelos atômicos, como que é o atual modelo. Aí você estudou tabela periódica, como foi organizada, como são as propriedades periódicas ali, como a gente consegue enxergar isso na tabela periódica. Com isso, ficou mais fácil de você entender ligações químicas, por que elas acontecem, como elas acontecem, já que elas estão intimamente ligadas às propriedades periódicas. Ótimo, chegamos no fim de ligações químicas. E agora? Bom, a gente já sabe que as ligações químicas acontecem e como elas acontecem. Pensa comigo, o que acontece quando existe mesmo de fato uma ligação química? Os átomos envolvidos nessa ligação estão formando um composto, certo? Legal. E aí você pensa, então eu vou estudar as classificações dos compostos, ou seja, as funções que cada composto tem, tipo ácido, base, sal, sabe? Óxidos. Então você vai pegar a linha de raciocínio do entendi o átomo, entendi como ele é formado, entendi o porquê acontece a ligação química e como. Agora eu vou entender quais são os compostos que podem ser formados por essa ligação química. Aí, depois de entender como esses compostos são formados e o que são de fato esses compostos, eu vou entender como eles interagem entre si. Então, eu vou entender a diferença entre substância e mistura, vou entender a transformação de estado físico, vou entender, depois disso, as reações químicas. Qual é a diferença entre uma mistura e uma reação química? Cara, se você não entende qual é a diferença entre isso, você já vai ter um grande problema para todo o resto também. E isso não vai fazer você estudar aí horas e horas e horas, dias e semanas, entende? É uma revisão simples que às vezes acabou passando, você achou que não era tão importante e acaba às vezes escorregando nessas coisinhas simples, sabe? E aí, vocês sabem qual é a diferença entre uma mistura ou uma reação química? Quando você tem uma mistura que não acontece reação química, você só tem 2 compostos ou mais colocados no mesmo frasco e misturados. Só que a molécula do primeiro composto, tipo a água, e a molécula do segundo composto, tipo o açúcar, eles não estão mudando. A sua estrutura molecular, a sua substância em si não tá mudando. Então, aquele conjunto de átomos só está com um monte de outros conjuntos em volta, mas ele não muda em si. Entende? É a diferença de você colocar um livro em cima do outro. Então, os seus livros só estão, tipo, juntos, mas nada mudou no conteúdo deles. Isso é uma mistura. E uma reação química é quando você reescreve, por exemplo, essa história, juntando as duas. Então, você está mudando a estrutura daquilo ali. Isso seria uma reação química. Quando você tem lá a estrutura da sua substância sendo alterada, ou no tipo de ligação, ou formando completamente diferentes, pegou um pedaço dessa molécula, alguns átomos dessa, alguns dessa, formou outra coisa.
Então, a estrutura da sua substância está sendo alterada, né? Então, saber isso é necessário, por exemplo, você ter entendido antes tudo aquilo que a gente falou, os 3 fundamentos. Então, não ache que é perda de tempo você fazer esse seu planejamento, porque esse seu planejamento vai ser uma construção lógica, uma construção sua, para você mesmo, dos conteúdos que você vai ter que estudar, né? Então, comece por listar tudo que vai cair, depois vê a lógica da construção daquilo. Tipo, se você viu que orgânica já tem umas moléculas lá e você nem sabe como elas são formadas, volta que você precisa entender como é formada aquela molécula para conseguir entender a orgânica. Bom, se você não entende como que a energia se comporta numa reação química e isso está sendo pedido lá na frente no conteúdo que você está estudando, então volta, que você tem que ver as coisas anteriores a isso, né? Então, é clássico como se fosse super antigo, né? Mas assim, é comum que alguns alunos venham pra mim com uma lista e falam: Cacaso, dá uma olhada pra mim e vê se tá faltando coisa, vê se eu vou conseguir entender nessa ordem, me ajuda a ver se a minha estrutura tá boa, porque realmente é assim uma grande barreira quando a gente não sabe o que estudar depois disso, né? Ou quando a gente não sabe o que a gente precisava saber como pré-requisito para entender essa nova matéria. E aí a gente acha que essa nova matéria é super, hiper, mega difícil. Mas na verdade é porque a gente tinha que ter estudado tudo aquilo antes de saber esse novo conteúdo. Então, fazer essa lista e ter em mente como você vai estudar cada um desses tópicos é muito importante. Ah, mas eu preciso fazer uma grande lista aí na frente de cada tópico estudar. Isso daqui eu vou estudar e fazendo um resumo. Aquilo ali eu vou estudar vendo uma videoaula. Não, na verdade você vai fazer a sua grande lista e aí com o tempo você vai descobrindo sua própria metodologia, as próprias coisas que para você funciona e para outra pessoa pode não funcionar, né? Então funciona muito bem para mim estudar, ver uma videoaula e ao mesmo tempo ir resumindo isso e fazendo tipo como se fosse uma cola, sabe? Para quando eu for resolver os exercícios desse conteúdo, eu ter a minha cola, eu ter a minha consulta, para com o tempo que eu vou resolvendo os exercícios, esse novo conceito, esse novo conteúdo e internalizando em mim. Porque só fazer sentido não é o suficiente. E aí as pessoas acham que entender só porque fez sentido e não colocar em prática vai resolver nossos problemas, né? E não vai. Então, saber como você consegue internalizar e realmente pôr isso em prática e realmente isso começar a fazer parte de você é extremamente importante para que a gente consiga ter um bom aproveitamento nos estudos, né? Então, não adianta a gente fazer uma big lista, planejar a ordem se a gente não sabe como a gente faz para aprender. Então, recomendo eu, para não ficar aqui falando milhões de vezes a mesma coisa, que vocês voltem em alguns poucos vídeos, mas que vão te ajudar muito a começar agora a estudar química. Esses vídeos são os 3 fundamentos, mas aqui eu já falei um pouquinho deles. Segredo. Também falei, também é bom você voltar no vídeo que fala sobre técnicas de memorização e no vídeo de resumos. Por quê? Bom, quando você vai estudando... e o de planejamento. 4 vídeos. Por quê? Primeiro, a gente vai fazer o nosso planejamento. A gente vai fazer a big lista lá com a ordem que a gente vai fazer. Se precisar de ajuda, me manda. Que eu tô vendo muita galera, tipo, não
não tendo segurança e às vezes não conseguindo mesmo, né, organizar em ordem didática, em uma ordem que tenha um sentido lógico dessa construção de estudo. E também uma galera que às vezes até colocou na ordem, mas pulou alguns conteúdinhos. E aí quando você pula conteúdo, velho, fica difícil. Porque fica uma lacuna, né, ali. É como você tá construindo um prédio e de repente não ter 2 andares. Aí você fica meio assim, oh, e agora, né? Tipo, por onde eu começo? Então é bem importante isso. Bom, então o primeiro é planejamento. Dá uma olhadinha lá nesse vídeo de planejamento que eu falo como a gente faz um planejamento, o porquê a gente deve se planejar, né? Muito do que eu falei hoje tá nesse vídeo. O segundo vídeo é muito legal que a gente saiba os tipos de aprendizagem. Quais são os mecanismos que a gente pode usar para conseguir aprender. Isso é fantástico, né? Se conhecer o suficiente para saber, cara, não tá rolando desse jeito, então não é por esse caminho que eu tenho que ir. E isso vai mudando constantemente na nossa vida, né? Então tá tudo bem também, tipo, tava funcionando até ontem, não sei o que rolou comigo. De repente esse outro jeito agora tá funcionando mais. E tudo bem, né? E tá ok, a gente não é seres fixos e imutáveis, né? Então tá tudo bem. Legal. Então saber o método que a gente usa pra gente aprender. Terceiro, saber como fazer um bom resumo e quais são as estratégias que a gente precisa para conseguir fazer bons resumos. E quarto, sobre técnicas de memorização. Por quê? Como eu disse, se a gente não colocar em prática tudo, a gente vai acabar não conseguindo internalizar o conhecimento. E sem internalizar o conhecimento, vai ser muito complicado da gente lembrar na hora, sabe? Sem a gente ter posto em prática, sem a gente ter revisto aquilo muitas vezes, feito vários exercícios, visto aquilo de várias maneiras, a gente não consegue lembrar com tanta facilidade. E às vezes no vestibular, nem é questão de eu esqueci, não consegui fazer aquela questão. Às vezes eu demorei tanto tempo para lembrar a resposta que comprometeu todo o resto do meu vestibular. Porque eu perdi tempo lembrando daquilo, porque aquilo não estava vivo, não estava aceso em mim, não estava com constância no meu campo visual, na minha vida. Então é muito importante que a gente consiga ter esse tempo, né? Esses processos, né? Essas etapas que a gente passa para conseguir compreender. Sem isso, velho, vai ser muito complicado de falar, vai dar certo, né? Então, e a boa notícia é que não são ações que vão fazer você ter que voltar do zero. Não são ações que, se você começar agora já, seus resultados vão mudar pra caramba, né? Não é tipo, você tem que esperar pra todo um ritual. Não, cara, você começa a fazer agora e vai começar a dar resultado desde já. Porque é assim as coisas, né? Você começa a treinar, ele já começa a dar resultado com maior ou menor eficiência, porque você teve mais tempo de prática ou menos tempo de prática, mas vai dar resultado, entende? Então não espera tipo a vida toda para começar a fazer essas novas metodologias ou essas novas estratégias, porque quanto antes você conseguir adequar os seus estudos para você ter mais aproveitamento, mais você vai render e mais fácil vai ser. Você vai precisar demandar menos tempo para estudar, ou seja, vai sobrar mais tempo para fazer outras coisas. Você vai ter um estudo mais eficiente, então você vai ter menos dificuldade. Por quê? Porque o próximo degrau vai estar mais liso, você não vai precisar ficar revisando, descendo a escada para rever tudo, né? Porque você está com constância naquela aproximação daquele conteúdo, naquela vivência do conteúdo, entende? Então, tenha isso em prática sempre, né? Então,
revisar é extremamente necessário. Comece então se planejando com o planejamento do que você vai estudar, sua lista, com um checklist do que você precisa estudar da química. Comece com um ambiente que você tem que preparar, um ambiente onde você tenha espaço físico mesmo, tipo mesa, cadeira, né, para você estudar. Terceiro, faça também uma análise rápida sobre quando eu me sinto feliz estudando, qual é o jeito que eu estudo, ou o que eu estudo, com que linguagem. Então, assim, é bem rápido e essas respostas estão mesmo na ponta da língua e parece, às vezes, brincadeira ou parece coisa meio infantil, mas super funciona. Se você perguntar pra mim, Cacaso, rápido, ó, pensa e fala. O que você faz pra você lembrar com facilidade? Eu vou falar, anota as coisas em papel e tô todo dia olhando pra aquilo, né? Caso quando você precisa aprender um conteúdo novo, o que que você faz? Eu leio o resumo e faço exercício. Ponto final, né? Então, caso como você faz para internalizar mais os seus conhecimentos? Quando você quer mesmo que aquilo faça parte de você. Cara, eu ensino. Seja lá o que for, se eu estiver começando a estudar uma coisa completamente nova que eu nunca vi na vida, mas eu quero ter aquele conhecimento, tipo, eu vou começar a estudar, eu não sei, culinária, né? Eu vou pesquisar, estudar sobre e vou querer conversar, sabe? Não é ensinar, tipo, ser professora daquilo, mas é debater, pôr em xeque, conversar, né? E convencer a mim ou ao outro essa nova perspectiva, entende? Então esse é o meu jeito de conseguir internalizar as coisas. E saber o seu jeito disso é essencial para você conseguir estudar com muito mais propriedade, com muito mais facilidade. Vai resolver, tipo, metade dos seus problemas, né? Então, entre aspas, perca, mas não perca, né? Você vai ganhar um baita de um tempo. Faça isso de rever, então, como que são suas estratégias de estudo e o que muito funciona pra você, né? E quarto, tenha sempre, não sei como cada um faz isso, eu sei como eu faço e como os meus alunos fazem e sei que isso é eficiente, de revisão. Eu sempre falo pra fazer ficha, post-it ou qualquer coisa física que você precisa de papel e caneta para anotar. Porque escrever vai ativar uma série de mecanismos na sua cabeça que vai fazer você lembrar com mais facilidade. Segundo, você consegue separar desse lado tá o que eu já tô fera e desse lado tá o que tá mais difícil. E esteja em contato com aquilo todo santo dia, que aquilo vai fazer parte de você. Então, os primeiros passos que eu diria para quem tá começando agora faça o seu ambiente de estudo, faça o seu planejamento do que você vai estudar, saiba quais são os mecanismos que funcionam e às vezes até o que não funciona também é importante saber, para você não ficar testando coisa que não funciona para você, né? Ou às vezes, quando você empacar do jeito que você estuda, que você tente coisas novas, que talvez o conteúdo comece a rolar com mais facilidade, porque você está tentando mecanismos novos, né? E isso por si só já traz uma sensação de aventurinha, sabe? Tipo, tô fazendo um jeito novo, talvez dê certo. Então, te dá um up, um ânimo a mais, né? Então, estruturas, saibam as estruturas de como estudar, de como fazer resumo e tudo mais. E quarto, saibam também como memorizar as coisas. Sabendo essas 4 coisas, você tá pronto para estudar com muito mais fluidez, com muito mais facilidade, sem precisar ficar indo e voltando nas matérias. Por quê? Você fez o seu planejamento e tá construindo o seu conhecimento lá na ordem certa. Isso já é um baita de um passo. Segundo, se você tá fazendo esses resumos e revendo com frequência, você vai estar em contato com aquilo sem você precisar, tipo, começou a estudar um negócio novo e você precisou lembrar de tabela periódica sem precisar revisar aquela aula toda.
Porque todo dia você abre, antes de começar a estudar, e dê uma folheadinha nos seus resumos. E aí todo dia você está em contato com aquilo. Quando você fala, putz, hoje eu não lembro direito o que é propriedade periódica, você dá uma lidinha ali rápida, mas todos os outros conteúdos que estão ali na sua pasta de resumos, ou não sei onde você guarda, né, no celular, ou enfim, naquele lugar onde você guarda os resumos, aquilo vai fazer você estar sempre em contato com aquilo. Então você começa um negócio novo que precisa desses conteúdos prévios, já tá fresco na cabeça, né? Você não precisa resgatar e falar, putz, o que será que era polaridade? Ai, deixa eu voltar lá que eu nem lembro mais. Será que é Polo Norte, sabe? Tipo, você vai ter muito mais facilidade porque aquilo vai estar no seu dia a dia. Então, é muito importante que esses 4 passos sejam, tipo, todo dia, né? Não só quando você começa, a partir de hoje eu vou começar a estudar, mas a partir do momento que você fala, ó, eu estudo, sei lá, da 1 às 5 da tarde. Então agora é 1 hora, comece esses 4 passos. Pega o que você vai estudar no dia, então seu mini planejamento do dia, arruma o seu ambiente lá, não adianta você tentar estudar com a mesa toda zoada, né? Então você organiza seu ambiente, você dá uma revisadinha, olha, eu vou estudar agora química, então eu vou dar uma olhada nos meus resumos aqui. Puxa, isso aqui eu não lembro, deixa eu ler. Pronto, já leu, já lembrou, deu uma olhada em tudo que você já estudou e começou a estudar um novo conteúdo. E, tipo, eu vou estudar hoje classificações das cadeias carbônicas, né? E aí você vai começar esse novo conteúdo e você fala, olha, esse conteúdo aqui nessa videoaula eu tô vendo a classificação das cadeias carbônicas. Como será que vai ser mais fácil pra mim? Será que é desenhando? Será que eu vou decorar, vou ficar repetindo aqui sozinha? Será que eu vou desenhar falando? Será que eu escrevo? Então, tipo, bem rápido você pensa, eu acho que eu vou tentar desenhar e escrever do lado, né? E aí depois eu vejo, quando eu for tomar banho eu fico repetindo, né, esse assunto. Então você ali, em 10 segundinhos, fez o seu pequeno planejamento do que você vai estudar hoje, organizou ali o seu ambiente e já sabe como você vai estudar aquilo. Tipo, vou estudar cadeias carbônicas, vou fazer o desenho das cadeias e escrever do lado a definição, né? Então você faz lá, cadeia carbônica aberta, aí você desenha lá os palitinhos e escreve, acontece assim, assim, assim. Saturada, acontece quando não tem ligação dupla, insaturada, sabe? E aí você tem o desenho e você tem escrito do lado o que é. E aí você não perdeu grandes tempos, aí você não perdeu horas do seu dia e seu estudo vai ser muito mais eficaz. Porque você está num ambiente que vai estar mais organizado, você conseguiu saber o que você vai estudar, você não ficou lá indo e voltando. Você já fez uma revisão assim rapidérrima e mesmo assim você entrou em contato de novo com aqueles conteúdos que você já viu. E você começou a estudar uma coisa, então, com um monte de barreiras a menos do que quem não fez essas etapas. Porque a cada coisa que você, que fez a revisão, ali, passando os resumos, falou, isso daqui eu não lembro, e deu uma lidinha, você não precisou parar o que você estava fazendo, assistir a sua videoaula, dar pause no vídeo, voltar lá, procurar aquele resumo, falar, putz, olha, era mesmo, era isso que acontecia. Fechar a sua pasta de resumo pra voltar a ver. Tipo, antes de você começar a ver, você já olhou tudo. E aí, com isso, você tem muito mais facilidade, vai ser muito mais simples de você lembrar. Porque você viu faz 10 minutinhos lá a sua pasta de resumos. Revisar é essencial mesmo, é super, hiper, mega importante. E é legal que a gente crie esse hábito mesmo de revisar, tipo, não precisa ser aquela mega revisão de assistir a aula inteira de novo, sabe? Pegar mesmo, antes de começar, 10 minutos, pode ser 10 mesmo, contado, e dar uma olhada nos seus resumos. O fato de você olhar para eles sem nem sequer precisar de fato ler o que você escreveu no resumo, vai fazer você ter muito menos dificuldade nas matérias novas. É muito, muito, muito incrível isso. E às vezes as pessoas acham que é muita bobeira, sabe? Tipo, eu vou ficar revendo o negócio todo dia. Mas aquilo internaliza de um jeito que, você não esquece. De jeito nenhum. Vale muito a pena, entre aspas, perder esses 10 minutos do dia, porque você vai ganhar muito tempo. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, gente. Espero que eu tenha ajudado. Não esqueça dos 4 passos pra você começar a estudar, então, independente se você começar a partir de hoje ou a partir de agora, só essa tarde, né? Então, preparar seu ambiente,
preparar o jeito que você vai estudar, dar uma revisadinha em tudo e fazer o seu planejamentinho, sua listinha, tipo um checklist pequenininho do que você pretende ver no dia de hoje, pra você não se perder no que você tinha que fazer, pra você não saber também, às vezes você começa a estudar química e aí você fala, não, eu acho que me deu vontade de estudar história. Segue o seu planejamento que faz bem na organização do seu tempo. Belezinha, gente? Muito obrigada por terem me assistido. Toda terça e sexta tem vídeo novo no canal. Espero ter ajudado vocês de coração. Se vocês tiverem qualquer dúvida, angústia, pergunta, frustração, me mandam nos comentários, no direct, que eu ajudo vocês. E se vocês tiverem qualquer vitória, conquista e quiser comemorar junto, também estamos aqui para comemorar junto, beleza? Então, até o próximo vídeo. Obrigada!